gente, tudo bom? Eu sou a Naná, seja bem-vinda a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente vai fazer o que a gente prometeu que iria fazer. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre o mundo da escrita, né? Ou das coisas que permeiam o mundo da escrita, né? As fofoquinhas, as intrigas, os questionamentos. No episódio de hoje, mais especificamente, a gente vai abordar um assunto que tem estado em alta, principalmente lá no Threads, que é sobre autoras de fanfic que têm escrita fanfic com o objetivo de ser publicada mais lá na frente, né? A gente vai comentar sobre essa tendência que tem ocorrido, né? Ou reocorrido, e a opinião do pessoal que tem se manifestado, alguns a favor, contra, enfim. A gente vai aqui comentar a situação e dar a nossa opinião também. Porque ninguém pediu a nossa opinião, mas a gente vai dar a si mesmo. E é isso. Enfim, tava outro dia eu fazendo nada na internet, né? E aí eu fui olhar as notificações do Threads, que ele manda notificações. Às vezes eu limpo, mas eu sempre olho pra ver o que é, né? Se me interessa ou não. E nesse dia me interessou, eu cliquei pra olhar. Quando eu cliquei pra olhar, ele pega e vai mostra um monte de coisa relacionada, né? Aquela primeira notificação. E aí tava essa treta, que era... As pessoas estavam zangadas, estão bravas, porque de repente teve aí um boom de autoras fazendo marketing em cima dos livros delas. Pelo que eu entendi, posso estar errada, são autoras indie. Eu confesso que eu nunca vi nenhuma autora de editora grande fazendo marketing dos livros delas assim, mas enfim, pode ser que eu só não tenha visto, né? Mas elas estavam bravas porque o marketing era todo em cima desse livro ter sido uma fanfic. E aí, a reclamação, né, o problema, é que fanfic é uma coisa que é de fã pra fã. Ela é pra ser uma coisa que é free, é pro fandom, é pras pessoas que estão ali nessa comunidade, né? E você querer ganhar dinheiro em cima disso não é legal, né? Não tem a ver com o conceito da coisa. E aí, enfim, tinha vários posts das pessoas falando sobre isso, né? E aí a gente sabe que não é de hoje, né? Que fanfic vira livro. Né? Quando a fanfic faz muito sucesso, as editoras aproximam assim, dessas autoras e fazem ali a proposta, né? Tem uns casos muito famosos, que é de Crepúsculo, né? A fanfic de Crepúsculo que virou 50 Tons de Cinza, já em 2012, 2011, sei lá. Eu nem tava na internet, então eu fiquei sabendo muito depois. Aliás, tava na internet, mas não tava dessas coisas de fandom ainda, né? Eu só fiquei sabendo disso muito depois, né? Teve acho que talvez o mais famoso de todos, antes da Ella Hazelwood aparecer, que é After. Eu acho que é o mais popular de todos. Eu tô falando por isso porque eu acho que eu até comentei contigo, né? Que eu acho que Crepúsculo, a 50 Tons de Cinza, pouca gente soube na época que era fanfic. E After não, era uma fanfic Então. muito famosa no Wattpad, né? E eu lembro quando 50 Tons estourou. O primeiro hype, na verdade, veio do pessoal que lia Dark Romance, né? Que tava ali começando a ler Dark Romance, não era etc. muito popular nessa época também. Ainda não era tão popular quanto é hoje. Tanto que o hype que teve foi muito mais por causa da recepção negativa, né? As pessoas não gostarem. Tanto que as pessoas não gostavam por duas temáticas, né? Não gostavam porque realmente é ruim. De fato, é um livro ruim. Eu posso dizer com propriedade porque eu li. Eu não li. Mas pelo que eu ouvi falar. Esse eu posso dizer. Eu li a trilogia inteira. Eu posso dizer porque eu li a trilogia inteira. Então, posso dizer, é um livro ruim. De fato, as pessoas tinham razão. Mas aí é que tá a questão. E também tinha o hype. O hype negativo porque era ruim. Será que a fanfic também era ruim? A fanfic. E aí é que tá. Esse é justamente o segundo ponto. Que fazia também muito sucesso, né? Porque era ruim, as pessoas falavam mal, mas também fazia muito sucesso porque era uma obra altamente sexual, né? Tinha muitas cenas sexuais.
E basicamente conversa. Como era uma fanfic de Crepúsculo, e a gente notoriamente sabe que Crepúsculo não é uma obra que tenha grandes cenas assim. Na verdade, a gente tem um famigerado Se Amaram a Noite Inteira, né? No último livro da saga. E essa única vez do Se Amaram a Noite Inteira resulta num bebê. Então, basicamente, isso foi o atrativo para muita gente, e isso também foi o que gerou, tipo, essa comoção da fanfic ser muito famosa e depois ela conseguir se vender para uma editora. Então eu não sei o quanto o livro é fiel à fanfic, mas eu tenho É que tá, a certeza de que ela preservou muitos detalhes da fanfic quando ela publicou. outra Isso eu tenho questão. certeza. No caso da Ellie Hazelwood, que eu ia te perguntar, eu ia até pesquisar isso e acabei esquecendo. A gente tem confirmação da boca dela que isso era uma fanfic, a hipótese do amor, certo? Ou não? Sim. Ou é só pessoas que leram a fanfic, lembraram e falaram? Porque, e aí também tem a questão do boom, né? Na época que a Ellie começou no processo de transformar em fanfic, eu não sei se ela foi abordada ou ela enviou o manuscrito. Essa parte pra mim é nebulosa. Tá também. Até porque eu não sou do... Se ela escrevia no Will3, eu acho que ninguém chegou nela pelo Will3. Eu não acho que as editoras estão indo no Will3. Eu sei que muita gente hypou, era uma fanfic muito querida. Sabe aquelas fanfics que tem um próprio fandom? Sim. Foi o caso da Hipótese. Ao ponto de que a fanart... É muito grande, né? Uhum. O fandom de Star Wars é muito grande. O fandom desse casal que ela escreve, Halo, é muito grande também. Ele é uma comunidade em si. Tanto que quando faz aqueles rankings de chip no final do ano, né, a galera vê, né, quantas obras novas foram escritas sobre determinado chip, eles estão dentro do top 100. Mesmo o filme sendo um dos mais odiados, né? Os fãs da franquia não suportam. Eu, particularmente, sou uma. Eu não suporto esse filme. Entretanto, a galera que shippa eles produzem conteúdo até hoje. Eles têm, assim, eles se alimentam e continuam criando. Enfim, o ponto é confirmado, é tanto confirmado que é fanfic, que a capa do livro é uma fanart que ela ganhou. Aquela capinha internacional. Eu não lembro de ter visto, nem nessa hipótese e em nenhum outro livro dela, o marketing falando que era de uma fanfic esse livro. Uhum. Eu não vi. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Os posts aqui do Brasil. Não sei os posts lá do... Até porque eu comecei a seguir ela no Instagram bem depois. Então eu não sei se lá fora, né, fizeram esse marketing assim. Mas aqui eu não lembro de ter visto. Então, porque de repente, as autoras acharam que era legal fazer esse marketing assim. Não é copiando ela. Mas aí é que tá. Aí a gente tem que voltar no tempo. A gente tem que voltar no tempo, lá na época da finada, que não é finada, Anna Todd. Eu digo que é finada porque depois disso ela nunca mais escreveu nada. Aí a questão também a questão dessa menina de After, ela, né, essa que tá falando, eu acho que ela ficou, não só a fanfic, como ela ficou muito famosa no Wattpad. Porque a fanfic era boa ou ruim, não sei, não li. Mas eu fiquei sabendo. É horroroso. E eu não conheço. Eu te digo, outro também que eu posso xingar com propriedade. Esse eu li e eu posso dizer, é horroroso. Porque eu acho assim, por isso que eu digo que eu acho que foi After que furou a bolha, porque eu nem sabia, eu conhecia o One Direction, eu sabia que era uma banda, mas eu não sabia quem era quem, eu não tinha contato com o fandom, e meu primeiro contato com o fandom do One Direction foi porque eu fiquei sabendo dessas fanfics, né? Nem só dela, dessas fanfics do Wattpad com o One Direction, porque foi a época que eu comecei a usar o Wattpad, porque o Wattpad era o Wattpad, né? Hoje em dia já era, mas nessa época era o auge, era tudo, todo mundo lia por lá, etc. Então eu fiquei sabendo, mesmo sem fazer parte do fandom. Então, por isso que eu acho que foi ela que furou ali a política. As pessoas falavam muito dela também, porque teve toda uma treta também, né? Ela queria o quê? Ela queria que ele lesse, queria que o Harry ela queria dizer que ela escreveu. Ela queria que ele tivesse conhecimento que ela escreveu um livro sobre ele, né? Baseado nele, né? E aí isso aí virou notícia. Que aquilo, por isso que né? eu acho que furou assim pra todo mundo. Na verdade, tudo que e envolve também One Direction porque o fenômeno é porque eu acho que o fenômeno todo do After, por isso que eu falei, a gente tem que voltar no tempo, porque eu
eu sempre fui uma pessoa cronicamente online, né? Eu ia dizer, não, agora eu nicho quais as redes sociais que eu frequento muito, mas quando eu era bem mais nova, né, 15 anos atrás, eu tinha, sim, todas as redes sociais e eu era muito online e presente em todas essas redes sociais. E eu lembro o movimento de After virar uma publicação oficial muito rápido. Porque eu lembro que eu estava fazendo pré-vestibular e esse livro já estava à venda. Cara, e isso foi 2011. Eu acho que After tinha terminado, né, a conclusão da fanfic tinha acontecido nem 6 meses atrás. E, tipo, se tava à venda na livraria que eu frequentava aqui na minha cidade, então, tipo, foi muito rápido que começou. Que foi vendido os direitos autorais, que ela transformou isso em livro, que ele foi vendido e traduzido. Era gigante. As coisas explodiam no Wattpad. Hoje em dia eu não sei. Mas quando as coisas explodiam no Wattpad naquela época, explodia mesmo, né? Todo mundo Sim. ficava sabendo. Hoje em dia eu não sei o que é que vai acontecer no Wattpad. Já faz muito tempo que eu não entro lá. É. Eu não sei se alguém ainda tá fazendo sucesso lá. Eu não sei se alguém ainda tá saindo de lá e publicando em alguma editora. Então, outra coisa que eu ia perguntar. A gente comentou mais nada, isso, né? uma Essa vez. Ana Todd. Enfim, hoje em dia, por isso que eu chamo ela de falecida, porque nunca mais, depois que ela escreveu o After do ponto de vista do Harding, depois disso ela sumiu. Tem Mas quantos assim, anos isso? nunca foi. Isso tem 15 anos, eu acho. Do último livro? Sim. Nossa, mas foi muito... Porque foi. Pois é. Se não tem 15 anos, tem 10 anos, sabe? Porque foi isso que eu tô falando. Em 2011, eu lembro que o primeiro volume já tava na livraria. Eu lembro de estar andando nessa livraria, eu tenho quase certeza que foi durante o meu pré-vestibular, porque eu passava muito tempo andando em livrarias e cafeterias, etc., com as amigas que eu tinha. E aí, eu lembro desse livro, o chamariz desse livro, o marketing desse livro era com aquele selinho que hoje em dia é o selinho do sucesso do TikTok. Nessa época, era o sucesso do Wattpad. Caraca, a gente deu uma volta. Então, e quem conhecia o Wattpad sabia que era sobre fanfic. Então, uma coisa puxava a outra. Na época, o After já foi vendida como o sucesso do Wattpad. Então, foi vendida como o sucesso das fanfics, sabe? E é por isso que eu digo, hoje em dia a galera faz isso. Não, a galera tá fazendo isso 15 anos atrás. Isso que eu lembro, que eu peguei o fenômeno. Com o TikTok, com o Instagram, aí parece que a coisa ficou maior. Mas ainda voltando pra polêmica, eu não cheguei a ver nenhum dessas pessoas que estavam postando, ninguém botou print de nada expondo ninguém, né? Então eu não sei se elas viram no TikTok, porque eu não frequento o TikTok, né? Não sei o que rola por lá, no TikTok. Eu não sei se elas viram no próprio Threads, se foi no Instagram. É possível ter sido no Instagram, porque as pessoas fazem muito marketing de livro no Instagram e no TikTok, né? E eu tô assumindo que é autora indie, porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que uma editora grande não ia fazer um marketing de um livro assim. Eu acho que o sucesso do TikTok é mais a cara delas, né? Mas fazer marketing dizendo que foi uma fanfic, não sei. Mesmo que todo mundo saiba que foi, como é o caso da Ali, né? As pessoas até hoje acham que todos os livros dela são fanfic dela que ela escreveu. Mas você não vê isso sendo dito oficialmente por ninguém. É só especulação do Reddit. Aí eu vejo outros casos de dizer, autores indies fariam isso, sim. Eu já vi autores indies fazerem isso. Assim, e recorrente. Principalmente quando elas conseguem fechar com, assim, um número de vendas muito bom, sabe? Quando elas conseguem impulsionar, elas comentam, isso tudo começou como uma fanfic lá atrás, não sei o quê, e meu público ajudou isso a crescer. Eu lembro muito, esse discurso é muito recorrente em algumas autoras. Mas aí eu lembro de um caso que aí é uma autora grande, a Babi DeWitt. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu nunca aprendi direito a pronunciar o nome dela. Mas que ela é uma autora que verdade. O primeiro livro dela ela falou abertamente, era uma fanfic de McFly, era baseado em McFly. Não, tem uma ela também que nunca negou. BTS, que elas publicaram o livro de maneira, né,
indie também, que elas também dizem que é fanfic do BTS. Mas é porque o fandom do BTS também é muito grande, né? Se ela vender só pra uma parte do fandom, ela já tá rica. Sim, sim. Esse caso que eu tava falando é justamente de autoras que são desses fandoms, né? Matusalênicos, tipo o fandom do EXO, o fandom do BTS. Geralmente, quando elas publicam e elas, né, estouram o número de vendas e tudo mais, nos agradecimentos elas sempre agradecem ao fandom que ajudou essa transição de fanfic para livro físico. Claro, nem todas elas acabam alcançando esse auge. Recentemente, inclusive, depois que tu abordou o tema, curiosamente apareceu para mim essa autora que ela estava falando sobre que ela tinha muito lidos, se eu não me engano era no Wattpad, então sim, o Wattpad ainda continua sendo utilizado para fanfics aqui no Brasil. Acredite se quiser, né? Tem gente, muita gente que ainda consome por lá. E ela estava comentando que ela tinha muitas leituras e comentários e tudo mais. Ela tinha uma fanbase estabelecida quando ela escrevia aquela história como uma fanfic. A partir do momento que ela decidiu que ela iria transformar esse projeto em um livro físico, ela viu essa fanbase sumir, inclusive se voltar contra ela. Tá, é um ponto também que eu quero falar. Eu tenho minhas fanfics preferidas. Top 10, talvez. Dá pra fazer até um top 20, talvez. Mas ali não tem uma que eu queria que virasse livro. Eu gosto delas porque elas são fanfic. A maioria delas ali eu não leria se não fosse com aquele chip específico. Aí tu pegar pra publicar, tu tem que editar todo, não só os nomes, tu tem que tirar todas as referências que tem ao fandom, àquela fanfic. E aí perdeu pra mim perde a essência toda, a graça toda. Mas aí sou eu, como fanfiqueira, né? Então, aí é outra que acabo discordando, né? Eu acabo tendo uma outra visão que eu penso que as minhas fanfics favoritas eu gosto pela história que elas contam e não por ser do chip que elas representam, sabe? Então, uma das minhas fanfics favoritas eu sempre comentei aqui que ela é uma brasileira, ela é de um dos meus fãs de K-pop e ela é muito bem escrita, ela tem um processo textual inteiro, a gente acompanha, se eu não me engano, são 6 meses aproximadamente do relacionamento dos personagens. Entretanto, desses 6 meses, a gente também acompanha o processo de luto de um dos protagonistas. E assim, ela é tão bem escrita, são cenas tão bem trabalhadas, tão bem pensadas, e é aquela coisa que eu sempre falo sobre a responsabilidade de você tratar assuntos sérios, e ela aborda esse assunto de uma forma tão responsável e tão respeitosa que em vários momentos, sabe, tanto faz ser de um chip de K-pop, tanto faz ser uma fanfic, você consegue ter empatia, sabe? Você não precisava ser aquele casal necessariamente para fazer aquela história fazer sentido, sabe? Era nesse ponto, você conseguia ler e ficar assim, puta merda, viu? Que situação. Eu gostaria de dar um abraço nesse personagem. E, tipo, independente de ser um tipo de escrita, né? Que inclusive ela é mal. Tava falando, se transformasse em livro, eu não ia ter empatia. E é isso que eu tô dizendo. Se a autora dessa fanfic, ela transformasse ela em livro, pra mim ainda ia continuar sendo uma história muito boa, sabe? Uma história incrível. Tem muita gente que foi ler essa fanfic porque ela foi com um chip assim muito famoso dentro do fandom. Inclusive, muita gente biscoita citando. Às vezes a pessoa acha que se essa história não fosse com esse chip que ela já gosta e conhece, ela não gostaria tanto dessas pessoas se ela já não conhecesse elas. Eu acho que é isso. Elabora. Estavam mais bravas porque as pessoas estavam escrevendo essas fanfics já com o intuito de transformar elas de ganhar dinheiro com elas depois. Esse que é o ponto. Não é nem o ponto de que a fanfic fez sucesso e beleza, parabéns, você mereceu essa proposta aí, publicar esse livro. Mas as pessoas estão bravas porque não é isso que está acontecendo. Está acontecendo que as pessoas estão criando essas fanfics já pensando em transformar elas em livros. E fazendo marketing todo em cima disso, dizendo que era uma fanfic de tal casal. É isso que as pessoas estão bravas, porque estão ganhando dinheiro assim. Mas aí, elas iam conseguir assinar um contrato se essa fanfic não fosse famosa?
Pelo menos dentro de uma bolha. Isso que eu falei. Eu acho que as pessoas que estão fazendo isso não estão publicando em editoras grandes. Eu não vejo como isso funcionaria. Não sei. Porque esse é o meu ponto. Eu já vi várias vezes, autoras indies comentando isso. De os números serem importantes para fechar esse contrato. Então, vamos transformar a história tal em livro. Beleza. Muito provavelmente porque a editora viu o hype em cima dessa história, né, dessa fanfic, e disse, vamos aproveitar e vender como livro. Vamos adaptar e vender como livro. Geralmente é esse o caminho. Ah, mas aí fulano de tal estava escrevendo a fanfic e agora abandonou tudo para transformar em livro. Qual o número de comentários que essa fanfic estava fazendo? Qual o número de likes que essa fanfic estava fazendo? Qual eram os números de engajamento que essa fanfic estava tendo? Isso porque muito provavelmente foi isso que inspirou a pessoa a vender. Porque se fosse uma coisa que 10 pessoas lessem, ela ia estar vendendo. Vamos ser honestos. Mas aí é que talvez não faça diferença no ponto da treta, que é usar fanfic para ganhar dinheiro. Mas para mim também não encaixa, porque eu consigo entender a lógica capitalista por trás disso. Claro, também. Fez um número alto? Fez um número alto, a pessoa. Mas aí é que tá, fez um número alto. Mas Nana, aí, eu acho que as pessoas querem dizer é que essa pessoa não tem amor por esse fandom, ela não escreveu essa fanfic pra se compartilhar com as pessoas da comunidade, etc. Não, ela escreveu com o intuito de ganhar dinheiro. E aí elas acham que isso tira todo o sentido de fandom. Mas, cara, assim, com todo o amor que eu tenho pelos meus fãs, que tem fandom aí, que eu faço parte há, sei lá, 50 anos já acompanhando a obra. Por exemplo, Jogos Vorazes, Percy Jackson e afim. Se sou eu publicando uma coisa, né, na raça, pelo amor à escrita, né, como geralmente eu faço. Tem uma fanfic aí de 5 anos que eu vou enrolando de anime. Não tem nada e aí atrás. Então, cara, mas pensa comigo. Tô aí escrevendo esse tempo todo. 5 anos escrevendo a fanfic. Um dia essa fanfic hypa. Mas bate, sei lá, não sei quantos mil comentários. Vem o coisa. Não é o E aí vem. Mas, amiga, isso que eu fico pensando. Cara, a pessoa, pra ela escrever uma fanfic para um fandom e ela conseguir irritar no fandom, ela tem que estar, né? Tem que estar de acordo com alguma coisa. Depende do fandom. Porque tem muita fanfic, tem milhares de views só porque é um casal X na fanfic é horrível. Eu já vi muitas. Então, cara, mas aí tem alguma coisa que tá prendendo esse pessoal. Não é só, mesmo que seja só o chip. Cara, se for, mesmo que tenha um casal mega famoso, tem que ter alguma coisa, tem que ter um atrativo além. E outra, disso. Será que esse marketing realmente funciona? Eu não sei se eu leria um livro só porque ele era uma fanfic de casal que eu shippava. Eu vou te dizer que funciona. Você já ouviu falar de Medical? Não. Pois é. Essa é a questão toda. E eu acho que é por isso que tá tendo essa demanda toda em transformar livro em fanfic em livro. A gente sabe, né, que o fandom de Harry Potter, ele é gigantesco. Ele tá aí ultrapassando a própria obra, inclusive. Tem muitas pessoas comentam sobre isso, sobre que como... Bom, né? Que bom. Como diz o pessoal, o fandom pegou a obra pra si e reescreveu, basicamente, sabe? Então, vão em direções assim, né? A história dos marotos é um clássico. Eu sempre comento aqui que pra mim ele é um case inacreditável. Mas, enfim... O ponto tinha essa fanfic mega famosa dentro do fandom de Harry Potter, que era uma fanfic de Hermione, Draco e Hermione, chamada Manacle. E basicamente era sobre esse chip que ambientado ali numa coisa inspirada no conto da Aya. Olha pra onde a coisa vai. Então, tipo... Era um livro bastante obscuro, ele tratava de assuntos muito pesados, etc. E ele tinha um desenvolvimento todo que iria levar, né, a resolução, né, da problemática. E ela é gigante,
Tá gigante, gigantesca, papo de, assim, cada capítulo mais de 700 mil palavras, sabe? Era uma parada, assim, absurda. Livrão, Eu lembro que uma vez uma pessoa imprimiu uma vez a versão fanfic ainda dela, e era papo, assim, um livro de mais de quase 2.000 palavras. Ou 2.000 páginas. Enfim. E aí, recentemente, coisa tipo assim, um ano atrás, mais ou menos, a autora informou que iria tirar essa fanfic do ar porque ela havia sido convidada a publicá-la, né, como uma obra de fantasia original. Então ela foi, tirou tirar tudo que do tem a ver Altrio. com o Harry Potter? Sim. E ela fez isso e ela adaptou e fez todo um trabalho. Eu vi algumas reviews. Eu não vou ler o livro porque, primeiro, que não é Não, né? do meu gosto. Porque não é do meu gosto. Não é E segundo, fantasia, que, né? primeiro, é muito raro eu ler fantasia. Segundo, é muito raro eu ler um livro que tem abertamente esse número de gatilhos que tem no livro dela. E, enfim, a gente já conversou isso algumas vezes. E provavelmente a gente vai conversar de novo no futuro sobre questão de gatilhos em livros. Enfim. O ponto é que quando ela anunciou, muita gente ficou de cara, porque, tipo, ela escreveu, finalizou, jogou pro mundo e não falou mais nada. No máximo, ela ficava comentando dentro da bolha, dentro do próprio fandom, conversando, agradecendo os elogios e etc. E ficou nisso, nesse boca a boca. Mas o boca a boca era tão grande que chegou na editora e a editora fez a proposta para ela. E aí agora é essa sensação que as pessoas querem de, eu tô aqui na minha bolha, mas se a minha bolha for grande o suficiente, alguém vai me enxergar e vai me publicar. E aí, obviamente, que para esses autores nunca vai ser um problema de dizer, nossa, esse livro era uma fanfic. Justamente porque a autora de Benaco fez isso. Se for de um jeito e ela vendeu assim. Eu acho que tudo bem. Eu não vejo problema também. Ou de uma maneira orgânica, entendeu? Você escreveu por amor ao fandom, você gosta tanto dessa história e você escreveu ali sua versão, o jeito que você gosta, e fez sucesso organicamente dentro da comunidade, etc. O que eu acho que o problema é quando você já escreve pensando em fazer sucesso e vender aquilo. Com esse intuito. Você não escreve só porque você estava de bobeira em casa e teve essa ideia. Entendeu? Você já escreve, não, eu vou escrever essa fanfic aqui e vai fazer sucesso. E eu vou publicar. Eu acho que é isso que as pessoas não gostam, dessa intenção por trás já. Não me incomoda. Porque, de novo, eu não sei se eu leria ou não leria, não sei. Sinceramente, não faz diferença pra mim se é fanfic ou não, se não era. Entendeu? Eu tenho preconceito sim com os livros que têm sucesso no TikTok na frente, porque a minha experiência não tem sido muito boa. Então, pra mim, não me irrita, não me estressa essa treta. Cara, eu penso muito por um lado que as pessoas estão escrevendo querendo ser publicado. Não, primeiramente, eu acho que muitas pessoas, e isso foi uma discussão lá atrás, que aconteceu também em outra situação, sobre fanfic e fandom, foi que, as pessoas agora estão escrevendo qualquer coisa para ganhar likes. Mas assim, num geral, quando você publica alguma coisa, você quer ser lido, né? Você quer... escrevi porque eu tava com essa ideia na cabeça e aí eu queria, né, externar e publiquei. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô pensando numa história e aí, sei lá, eu vou rabiscando e opa, saiu uma one shot. Às vezes eu vou lá, engato e vira, né, uma grande saga. Sim, às vezes vira uma long sem querer, sim. Mas o meu ponto é, no final das contas, quando você publica, se você está publicando, você quer ser lido. Mesmo que seja por uma pessoa. Você quer ser lido, você quer aquela atenção, sabe? Então, eu entendo a necessidade das pessoas de gostarem desse... tá fazendo números. Que legal, tem muita gente engajando, muita gente lendo. Então, essa coisa de escrever e querer, sabe, já publicar na intenção, pensando lá na frente, eu consigo entender um pouco de onde vem a necessidade. Porque, de fato, todo mundo que publica quer ser lido.
Claro que muita gente que publica fanfic também tem essa vontade de um dia ser publicado, publicar o seu original. Muita gente tem escritor amador que começa justamente escrevendo fanfic, escrevendo mini conto e etc. Essas coisas assim, não se lança primeiro na Amazon. Como, inclusive, eu comentei alguns anos atrás que eu achava um erro a pessoa começar diretamente na Amazon, né? Tem ali um processo de criação, de criatividade, de amadurecimento que ela acaba perdendo porque ela não interagiu com feedbacks e afins antes. Mas, assim, eu entendo quem faça, sabe? Eu entendo quem faça essa transição de publicar e escrever e pensar, pô, dediquei. Eu entendo nessa linha, na minha linha de raciocínio essa pessoa escreveu, se dedicou a escrever uma coisa muito legal, que ela acredita que tem potencial, e aí vem alguém com alguma proposta e diz, pô, vamos vender isso aqui? Tudo bem, eu entendo, porque ela dedicou um tempo. Ela dedicou um tempo, ela ouviu muito feedback, provavelmente, porque, como eu disse, para ela conseguir vender a história, se for, né, para uma editora, eu não tô falando no caso se for indie, mas se for uma editora, para ela conseguir vender essa obra, teve gente que engajou. Porque geralmente as editoras só vão dar atenção se tiver engajamento. Então a gente. Sim, então a gente parte do princípio de que ela teve bastante apoio quando era uma fanfic e ela provavelmente ouviu muito feedback, ouviu vários comentários, etc. Que isso vai com certeza alterar a obra dela de algum jeito lá na frente. Então, consigo entender a lógica dela de dizer, pô, passei um tempo, me dediquei, isso daqui teve bastante engajamento, teve muita gente que leu. Agora quero monetizar, agora eu quero, sabe, ganhar em cima desse trabalho que eu tive. Eu entendo a lógica dela, super entendo. Por onde vai? Ah, porque não é ao amor, ao fandom, etc. Cara, tudo bem, tem muita história que a gente escreve por amor ao fandom, muita coisa que, sei lá, que eu escrevi porque eu tava obcecada por aquele anime. E tudo bem. Eu só escrevo coisas se eu tiver obcecada por aquilo. Sim. Eu não escrevo nada só porque... Inclusive, esse é o problema. Mas eu vejo gente que consegue escrever só porque quer, porque decidiu. Sentou e escreveu. Eu não consigo. Eu preciso estar obcecada com aquilo para poder escrever. Não dá, de outro jeito não dá. Por isso que eu passo muitos meses sem escrever nada. É porque eu não tô obcecada com aquilo mais, às vezes passou, todo o hype que eu tava passou, e aí eu não consigo mais escrever. Talvez seja um problema, né? Não sei. Se eu fosse escritora profissional, não seria, né? Então, eu não me considero profissional, mas agora eu tô falando, eu comecei a perceber uma coisa. Por exemplo, eu não tenho nenhuma proximidade com o fandom Deobi, né? Deobi, que é o do The Boys. Mas todo ano eu escrevo uma fanfic de The Boys pra uma das minhas amigas, porque ela é do fandom e, né, ela sempre lê coisas com bias dela. Então eu vou lá e escrevo uma fanfic pro bias dela e ela diz que faz sentido dentro da lore do fandom dela. Isso é um talento. Eu não tenho esse talento. eu só abri alguns vídeos do YouTube, do YouTube não, do TikTok, assisti alguns edits e fui escrever. E saiu ali. Então, assim, às vezes a pessoa só se baseou nos estereótipos sobre aquele idol e escreveu e deu certo. Às vezes acontece. Pra mim, eu consigo fazer isso. Assim, né? Pra mim eu consigo essa facilidade porque eu tô escrevendo um one shot que não são publicadas assim em aberto, só tem uma que foi publicada no Eu3, que aí eu publiquei e aí eu mandei pra ela o link, que foi mais de surpresa. Agora, como todo ano eu mando pra ela, então eu mando só o link direto do Docs. Mas enfim, então tem essa coisa, sabe? Tipo, eu tô publicando pra uma pessoa só e tudo mais, mas se eu jogasse pro mundo e desse certo, não foi por amor ao fandom. Sabe? Foi pela força da amizade. Chegasse alguém do editor e te fizesse a proposta pra te publicar como livro. Cara, eu ia virar pra minha amiga e ia dizer muito obrigada pelos 5 edits que você me enviou.
Ele estava foi ele a semente pra eu conseguir fazer meu pé de meia com essa história. Juro, eu venderia, cara. Sinceramente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu Eu acho que venderia. quem é que diria não, gente? É dinheiro, É gente. dinheiro, A gente precisa do justamente. dinheiro. Até E pra era poder o que eu escrever o ia que a gente falar. gosta. E era o que eu ia falar lá no comecinho, quando a gente tava falando, por que do coisa de... Nana, pensa comigo. Se fosse aquela nossa fanfic que a gente começou a escrever com Tom Hiddleston lá no final do 2015 e 2016. Se a gente tivesse finalizado essa história, irritado. Olha aquela fica ali, né? Querendo falar, né? Mal de outro. Não vou citar nomes de ninguém. Mas aquela fica ali é melhor do que muito livro que a gente já leu aqui, tá? Não vou citar, E aí não vou tu dizer imagina. quais. Não vou Aí dizer tu quais. imagina. Se a gente tivesse ganhado um hype com aquela fanfic, se a gente tivesse estourado e ido pras cabeças no Notepad, aí chega, sei lá, uma editora que não é muito grande, geralmente essas editoras que publicam, né, livros que eram fanfics, elas não são muito grandes, ela chega 3 batidinhas na nossa porta e diz assim, a gente tem um contrato tal, tantos livros pra publicar e tal, mas a gente vai fazer todo o marketing comentando, o sucesso do Wattpad, o sucesso do Linktree. Cara, tu não ia Pode vender? fazer. Pode fazer. Minha Se filha, se elas pegar do jeito que ela tá lá e dissesse, olha, se vocês terminarem, a gente vai dar tanto pra vocês, a gente ia terminar essa fanfic esse mês ainda. Tinha que dar minha um filha, eu terminava hoje. Eu me enchia de café e terminava. Se me Sério, oferecessem a não é grana que porque, essa galera leva. não é porque foi eu que escrevi, não. Até porque a gente achou um monte de problema nela já e pra resolver, né? Sim, Pra se você sim. escrever. É só porque ela é realmente melhor do que muito livro que a gente leu aqui. Não é porque Então, não é porque eu acho que ela é melhor do que muito livro. Eu publicaria até aquele rascunho velho, cara. A gente tá mesmo que falando de for, dinheiro. mesmo que não fosse boa, né? Enfim, É é mesmo que dinheiro, não é fosse. dinheiro. Eu acho. É essa a questão. É apelativo, cara. Imagina, você vai ter o seu nome publicado. Isso é uma coisa muito grande, sabe? Você pensar, putz, eu tenho um livro, eu escrevi um livro, eu estou publicada, eu tenho um livro ali, capa dura, na minha mão. Capa dura não, né? Geralmente é aquela capa meio plástico que a gente recebe. Mas o ponto é, tá ali, impresso, bonitinho, numa estante, numa livraria, um livro teu. E tu tá ganhando dinheiro com aquilo, e tu tem um contrato com aquilo, e tudo aquilo começou com uma fanfic. Cara, eu não consigo achar ruim que esses moços estão Não, fazendo. não me incomoda. Porque Não me não me incomoda nem um pouquinho. incomoda. Porque eu entendo a lógica por trás disso, sabe? Eu entendo. Porque não é por amor né, for the love of the game. Tudo bem, cara, tudo bem. A gente escreve muito por amor ao fandom, por amor àquela Ninguém história, por vive de amor, amor não. àquele universo alternativo, como acontece com o fandom de Harry Potter. Porque não é nem ao amor à obra, é ao amor ao universo alternativo que eles criaram. E aí, sabe, ela não pode dizer que o livro era uma fanfic antes. Todo mundo sabe que é. Todo mundo sabe que ela conseguiu aquele contrato porque ela era um sucesso, sabe, como fanfic. Todo mundo sabe as associações, inclusive. O casal protagonista, assim como o livro da Ellie, inclusive. A galera lê o livro e acha todas as aparências, a descrição toda do Eden Carson bate com o ator, o Adam Não me Driver. incomoda. Não shippo Halo, queria deixar bem claro aqui, não me misturo. Mas não me incomoda ter sido a fanfic ser dele. Por quê? Porque o livro é bom. Se fosse um livro ruim, aí eu botaria a culpa do chip. Mas como o livro é bom. E aí é o ponto. Lembra que tu falou logo no começo? Eu não leria essa história se ela não fosse uma fanfic. Mas a gente tá lendo o livro da Ellie. A gente, inclusive, tem como um dos favoritos, A Hipótese do Amor, que era uma fanfic. Mas aí eu tô falando dos chips que eu gosto. Eu não shippo Halo. Não tô nem aí pra eles. Sinceramente, não me misturo. Não vou lá nessa galera aí, eu não me misturo. Então tanto faz. Porque eu consigo separar. Entendeu? Se eu fosse fã deles, talvez eu não conseguisse. Talvez. Eu tô falando que com experiência minha, né? Talvez as pessoas não consigam de jeito nenhum, né? Com uma menina aí que queria publicar o negócio dos Stray Kids. Não sei.
É complicado. Não, ela não queria, na verdade. Eu tava só dando de exemplo que todo mundo sempre incentiva, porque todo mundo sempre incentiva ela a publicar essa fanfic como livro. E ela diz que ela não acha que ela publicaria, etc. Ela não se vê como autora publicada. Ela acha que ela. Enfim, ela escreve É porque você também fazer justamente essa transição por é amor, né? complicado. É. É, porque. E aí eu pego, por exemplo. Até hoje a coitada da Ellie Resolute só perseguição aí, por dizendo que o livro dela é fanfic. Até hoje a gente vê esses comentários negativos. É, a gente mesmo tava comentando no último livro dela que eu disse, ó. Né, ela escreveu um grande arsenal de fanfic. A gente não sabe quais mas a gente falou fanfics estão sendo a gente falou de um jeito positivo. Eu vejo as pessoas falando de um jeito negativo. Se fosse uma coisa ruim. Então, tem isso, tem muita gente que não tem gosta. Que lidar com porque hate. São os tropes. É. E aquilo, né? Ela tá escrevendo para uma bolha, né? Antigamente ela escrevia para o fandom de Halo, né? A gente não pode dizer que ela estava escrevendo para o fandom de Star Wars. Ela estava escrevendo para o fandom de Halo. É pra uma porcentagem pequena. E aí, agora, como que eu falei, ela estava acostumada com as coisas ali naquele mundo controlável, era uma bolha. Saiu dessa bolha, agora ela tá publicando pra gente que nunca leu uma fanfic na vida. Então tem essa situação toda. Por isso que eu acho, né? Eu não sei, eu nunca perguntei pra autora dessa fanfic do Stray Kids, que eu comentei, que eu usei de exemplo, que eu acho ela muito, muito boa, que ela funcionaria como livro, mas a autora disse que ela não tem essa intenção de publicar. Tem mesmo gente por aí que é leitor, se diz leitor e nunca leu uma fanfic na vida? Tem. Te dizer, muita gente. Muita gente que não sabe o que é fanfic. Que inclusive acha que a expressão fanfic quer dizer mentira. Então, não que é muitas aspas, um gênero literário. Mas pessoas que leem livros, que fazem parte da comunidade book lover, nunca deram uma fanfic. Sim. Eu tinha uma colega de sala que a gente trocava muito livro. Né? A gente era muito ali A gente era muito performática, vamos admitir. A gente era muito performática. Eu levava meus livros para ler no intervalo das aulas. E uma vez eu comentei, eu escrevo, né, algumas coisas, alguns originais e algumas fanfics. E ela virou pra mim e virou assim, o que é? Eu disse, como assim? O que é esse negócio? O que é? Você precisa ter experiência de ler uma fanfic. E aí ela nunca tinha lido. Eu acho que ela tava com mais ou menos uns 30 anos na época. Ela nunca tinha lido. E ela lia pra cacete livros publicados ali. E acontece, cara. Eu acho que todo mundo precisava ter essa experiência. As pessoas que leem livros, né, e 200 livros por ano, precisavam ter essa experiência de ler fanfic, mas enfim. Era isso que a gente queria reclamar hoje. Não é reclamar, né? A gente tá só reclamando de quem tá reclamando, na verdade. Continuo dizendo, se a pessoa quer vender, venda. Faça seu pé de meia. Não dispense dinheiro, não. Não negue dinheiro, não. Se você não for prejudicar ninguém, aceite. Esse aqui é o meu lema, é esse. Eu acho que é o mais importante é esse. Se você não estiver cometendo um crime também, porque às vezes você não tá prejudicando ninguém, mas tá cometendo um crime. Aí é bom você não tá, sabe? Evitar. Né? Vamos estar evitando. Mas enfim, era isso. Deixe aí sua opinião, se você quiser falar pra gente o que você acha. E é isso, até a próxima. É isso, a gente tá retomando as nossas pautas, né? Antigamente a gente tinha basicamente uma tag que era de tretas literárias. A gente deu uma deixada de lado ano passado, porque as tretas estavam no nível criminosos. Crimes. Eram crimes, já não eram tretas, eram crimes. Então, agora a gente resolveu abordar mais esse lado de fanfic, etc., que justamente não aborda crimes. E a gente consegue, assim, debater e se divertir e tal. Enfim, essa conversa leve. E é isso. Se você tem algum comentário sobre fanfic, o que você acha dessa movimentação muito grande de autoras, né, de fanfics sendo publicadas e fazendo marketing em cima, dizendo, olha, gente, sucesso do Wattpad, ou sucesso do EU3.
E comente aí o que você acha dessa situação. E se você faria também, se você pegaria esse seu rascunho que você tem aí na sua pasta do Drive e publicaria só para irritar e conseguir vender, fazer um contrato. Se você faria isso também. Enfim, comente e a gente se vê semana que vem. Até lá e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.